Alô, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também integrante do podcast Amigos do Urbano. E voltamos, aqui para o pré-jogo histórico, depois de um ano de 2023 muito triste. As expectativas para 2024 estão melhores, mas a gente quer ver logo esse time em campo para ver se o time de Fábio Luiz Carille vai conseguir nos ajudar a, primeiro, fazer um bom papel no Campeonato Paulista. Faz tempo que a gente não consegue isso. E também subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Talvez esse o nosso maior objetivo nesse ano de 2024. Bom, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto abrem o Campeonato Paulista, nossa primeira partida no ano. A primeira vez que essas equipes se enfrentaram foi no dia 7 de maio de 1950. Foi num amistoso disputado lá na cidade de Ribeirão Preto, no campo da Vila Tibério. Na ocasião, as equipes empataram em 2-2. Os gols do Santos foram marcados por Pinegas e Nando e os gols do Botafogo marcados por Pirombá. A lei do ex atacando o Santos até na década de 50, e Américo também marcou. O primeiro encontro entre as equipes na Vila Belmiro aconteceu pelo Campeonato Paulista em 11 de agosto de 1957. O Santos venceu por 4-2 com um gol de Álvaro Valente, o amarelo, 2 gols de Tite, o Titoca, e um gol de Pepe, o canhão da Vila. Os gols do Botafogo foram marcados por Amorim e Paulinho. Bom, não foram poucos os jogos em que podemos destacar, essas duas equipes, principalmente na Vila Belmiro, como o encontro que aconteceu em 1961 com Vitória Peixeira por 4-1. Um golaço do Pepe e sua famosa bomba, e também o oportunismo do Coutinho, gênio da grande área. Afinal, história é o que não falta nesse confronto. A mais famosa delas, obviamente, aconteceu no Campeonato Paulista de 1964. Na primeira partida que as equipes jogaram nesse ano de 64, atuando lá em Ribeirão Preto, no estádio Luiz Pereira, os donos da casa venceram o Santos por 2-0, mas o Santos jogou desfalcado somente dele, Pelé. Na partida de volta, que acontece no dia 21 de novembro, aconteceu a famosa goleada, que virou até livro recentemente, Nessa partida, o Santos ganhou por 11-0 do Botafogo e Pelé marcou nada mais, nada menos do que 8 gols. E essa partida primorosa da equipe santista virou livro, um projeto da Silvia Herrera, que encontrou um rolo de fotos, tiradas pelo seu pai nessa partida, muitas fotos inéditas. Virou livro, dá uma pesquisada que você consegue ter essa obra aí na sua casa, além de ter um belíssimo livro. Você também vai ajudar a literatura de futebol baseada no time do Santos. A gente precisa muito de apoio. No encontro seguinte a esses 11-0, o Santos aplicou uma nova goleada, agora jogando lá em Ribeirão Preto. 7-1 para o Peixe, com 3 de Pelé, 2 de Coutinho, 1 de Abel e 1 de Lima. E para mostrar que o Botafogo não tinha vida fácil quando jogava contra o Santos na década de 60, no jogo do segundo turno, na Vila Belmiro, o Santos enfiou 5-0 na equipe de Ribeirão Preto, com 4 gols de Pelé e 1 gol de Coutinho. E aí, se a gente pegar em apenas 3 jogos, o Pelé marcou 15 gols contra o Botafogo. 1966, enquanto o Santos jogava a final da Taça Brasil contra o Cruzeiro, primeiro jogo o Santos perdeu em Minas por 6-2. Antes da segunda partida, que o Santos também perdeu, o Santos enfrentou o Botafogo na Vila Belmiro, e o Mosquito abriu o marcador para o Tricolor, mas o Toninho, o Pepe e o Pelé viraram o jogo para o Santos, encheram o torcedor do Santos de alegrias, e esperanças para a segunda partida da final da Taça Brasil, mas o Santos acabou perdendo, e essa é uma história que a gente não quer lembrar e fica para outro momento. No ano seguinte, 1967, novamente jogando no estádio Luiz Pereira, o Santos venceu por 2-1 com gols do Carlos Alberto Torres
e do Rio, dos dois laterais, marcando na partida. O detalhe é pro gol dos donos da casa. O Jairzinho fez um gol de letra, um belíssimo gol. O primeiro jogo no Estádio Santa Cruz, que é onde a partida deste sábado acontece, só foi disputado em 1968. Peixe ganhou essa primeira partida 3-1, com 2 gols de Toninho Guerreiro e um gol do Edu. Em 1974, seguindo um pouquinho adiante, o confronto colocou frente a frente dois dos principais jogadores da história do futebol brasileiro. Pelo lado do Santos, o Pelé. Pelo lado do Botafogo, o Sócrates. Sim, o Sócrates, que fez sucesso pela seleção brasileira, fez sucesso pelo Corinthians, começou a sua carreira no Botafogo e depois jogou no Santos. O Sócrates, que era um torcedor do Santos por conta do Pelé, virou santista e, ao final daquele campeonato, Sócrates ganhou o prêmio de jogador revelação. Daí pra frente, de 74 pra frente, o resto é história. Mas nessa partida, o Santos levou a melhor de virada com gols de Cleiton e de Marinho Pérez. Foram muitos jogos históricos, como por exemplo as semifinais do primeiro turno do Paulistão de 80, quando o Santos ganhou por 5-1 no Morumbi e por 2-0 no Pacaembu, classificando-se para a fase seguinte. Mas mesmo com o mando de campo do Botafogo, lá no Santa Cruz, a torcida do Santos guarda boas recordações, como por exemplo a conquista do primeiro turno do Paulista de 86. O Zé Sérgio cobrou um escanteio à meia altura, de costas pro gol, o camisa 10 Paulo Leme cabeceou a bola para trás, ninguém a alcançou. Santos venceu e garantiu o título do primeiro turno do Paulistão de 1986. Outra partida que é bem legal a gente lembrar, 1996, quando o Santos atuou pela primeira e única vez, com a terceira opção dos seus polêmicos shorts, polêmicos, famosos e muito bonitos shorts da década de 90. E aí o Santos se despedia do Campeonato Paulista de 96, vencendo o Botafogo por 2-1, com 2 gols do Giovani. Esses 2 gols que fizeram dele o artilheiro daquele Campeonato Paulista. E a gente tem que lembrar, o Palmeiras foi o campeão, uma campanha arrasadora, marcando muitos gols, mas ainda assim o Giovani conseguiu superar o Luizão. O Luizão foi o artilheiro do campeonato do Palmeiras naquele campeonato de 96, mas o artilheiro máximo do Paulistão foi nosso. Giovani marcou 24 gols, um desses gols, o 100º gol da sua carreira. E aí, falando um pouquinho mais do passado recente, em 2018, Santos e Botafogo fizeram uma das séries das quartas de final, 2 partidas bastante ruins, 2 empates em 0-0, aquele Santos do Jair Ventura que jogava muito mal, 2 empates em 0-0, e aí o Santos só conseguiu a vaga nas semifinais na disputa dos pênaltis quando o Santos venceu por 3-1. E a última vez que as equipes se enfrentaram foi pela Copa do Brasil, pela terceira fase. Copa do Brasil que vai fazer falta pra gente em 2024. Em 2023 a gente jogou contra o Botafogo na terceira fase. Ganhou a primeira partida por 2-0 com um gol do Lucas Lima, ele mesmo, que já tá aprontando das suas. E na segunda partida na Vila Belmiro, o Santos ganhou por 1-0 com o gol do zagueiro Messias. Messias esse que marcou os últimos 2 gols do Santos em 2023. Certo? Da minha parte é isso, e expectativa muito grande para a estreia do Santos nesse Paulistão, expectativa muito grande para essa nova equipe jogando e como eles vão se entrosar, e muito boa sorte a todos os torcedores do Santos que vão até o Estádio Santa Cruz, vão até Ribeirão Preto acompanhar a equipe do Santos. E aí um grande abraço para os amigos Vander e Pinho, que vão de excursão, vão acompanhar o Santos em loco lá em Ribeirão Preto. E boa sorte, obviamente, também a todos os outros torcedores que vão até lá para acompanhar o Peixe no estádio, avançar, acalentar a equipe para que consiga empurrá-la para a vitória. Uma boa sorte ao time do Santos, Esperemos que a gente tenha nesse ano um time muito mais vigoroso e que dê muito mais prazer a gente torcer. Uma boa sorte a todos os torcedores que apoiarão o Santos de suas casas pela televisão, pelo telefone, pela internet ou qualquer outra forma, pelo rádio de pilha, todos nós com pensamentos extremamente positivos para que o Peixe possa iniciar 2024 com o pé direito.
uma vitória, uma boa vitória e, se possível, com uma boa exibição, a gente, tomara a Deus, vai voltar a sorrir, certo? Um grande abraço, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.